Bom dia, professor Oswaldo Jorge. Eu agradeço muito o senhor ter aceitado o convite de fornecer para a gente essa entrevista, conceder essa entrevista de História Oral na Educação, aqui para nós do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica, do qual eu, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, sou curadora, né? Hoje, que é dia 19 de novembro de 2025. Eu gostaria que o senhor nos contasse, né, considerando a sua trajetória aqui na nossa instituição, em que escolas o senhor estudou, qual a sua formação, né, como foi a sua carreira até agora, e como o senhor chegou no Centro Paula Souza, né, trabalhando aqui conosco na Coordenadoria de Ensino Técnico, né? É um prazer atender a sua solicitação. A gente já realizou algumas atividades aqui no Centro Paula Souza, e que eu posso colocar a respeito da minha trajetória é que eu iniciei o meu ensino fundamental em escolas estaduais. Não pretendia fazer o segundo grau, porque eu queria trabalhar, né? A família precisava, aquela coisa toda. O meu irmão queria fazer faculdade. Falei, então você vai fazer e eu vou trabalhar. Mas aí eu me interessei pela eletrônica e fui, mediante contato com os colegas de turma, fiquei sabendo que a Escola Técnica Bandeirantes tinha um curso de eletrônica à noite. Então eu fui fazer. Terminei o curso, falei, agora eu vou trabalhar. Entrei na Companhia Telefônica Brasileira. Eles estavam implantando o sistema Crossbar, que é o sistema de 7 dígitos. Gostei daquilo, só que o pessoal ficou propondo e querendo motivar a turma com um plano de carreira. Depois de um ano, nada. Então, como a gente era uma equipe, onde ali você tinha um ou outro técnico e a maioria era colegas que tinham concluído o ensino médio. Ora, eles pretendiam fazer faculdade, eu não, mas de tanto conversarmos, a gente acabou fazendo, eu acabei entrando na onda deles e fui fazer cursinho, entrei na faculdade para fazer licenciatura em Física. Que ano foi isso, professor? Eu entrei em 1970. E me destaquei, fui convidado por um professor que dava circuitos elétricos para dar aula na PUC. Comecei a dar aula lá, inclusive o professor Almério teve aula comigo. O professor Carlos de Mai, que era diretor da ETEC São Paulo, a professora Sueli Romera, que também era da Camargo Aranha, todos esses tiveram aula comigo. Então, eu dando aula na PUC e dando aula em escola estadual. Que disciplina o senhor ministrava? Física. Aí eu fui, mediante solicitação de colegas de faculdade, assim que eu me formei, para dar aula em Santo André. E lá, dando aula, acabei conhecendo um aluno, não foi meu aluno, mas ele ouvia pelos colegas que a minha aula era interessante e tal, e esse aluno, ele trabalhava na Lauro Gomes.
ele sabia que na Lauro Gomes precisava de professor de física. Então ele veio falar comigo se eu não queria fazer um teste. Eu fui fazer o teste, isso em 1980. Foi quando eu entrei. Fiz o teste, fui aprovado e comecei a trabalhar na Lauro Gomes. Quando foi 84, mais ou menos, me deram aula da habilitação de informática. E eu achei que eu precisava evoluir para poder manter a atenção dos alunos, uma vez que eles tinham laboratórios, né, de primeira linha, um ambiente super limpo, né, enfim, um ambiente agradabilíssimo. Eles vinham para a minha sala, era com giz, aquela poeira toda. Aí eu comecei, de livre, espontânea vontade, a me aprofundar na informática. Comecei a fazer esses cursos, que na época eram cursos de Basic, essas escolas de fim de semana, cursinho de 2 horas e tal. E aí comecei a produzir algum material de eletricidade. Nessa altura, que já foi por volta de 85, eu já não estava mais em São Bernardo, eu já era professor efetivo de uma escola na Vila Mariana. E a diretora da unidade, numa reunião de planejamento, nos informou que a Secretaria da Educação estava disponibilizando um projeto piloto para as unidades que se interessassem. Porém, só iria ser selecionada uma do interior e uma da capital. Terminada a reunião, eu fui procurar a diretora e falei que eu contei a minha trajetória. Ela se interessou e ela falou que ela escreveria o projeto e eu daria o embasamento necessário. Eu falei, ok. Fizemos, acabamos ganhando um laboratório de informática. Eram os computadores da Apple, 8 bits, né? Ganhamos 8 computadores. A escola montou um laboratório. E aí a Secretaria de Educação, sempre que tinha eventos, ela nos chamava para participar. Um dos mais concorridos era a feira de eletroeletrônica. E eu fui convidado a fazer uma palestra e no meio das 2 sessões que a gente teve, muito concorridas, o pessoal gostou, eu continuei a minha vida dando aula na Lauro Gomes. De repente a professora Laura bate na minha porta e fala, professor Oswaldo, precisaria falar com o senhor. Eu falei, pois não, eu sou a professora Laura, eu não a conheci, eu sou a professora Laura, a minha unidade é a Camargo Aranha, e eu gostaria que o senhor levasse esse projeto para a escola. Eu falei, tá, o problema é o seguinte, esse projeto ele funciona em máquinas de 8 bits. E o Centro Paula Souza trabalha com PC. E esse software que eu tenho não roda em PC. Ela falou, não, mas aí a gente pode dar um jeito. Eu falei, tudo bem, então eu vou conversar com o superintendente. Na época era o professor Oduvaldo. Ela falou, ele tem uma irmã que mora nos Estados Unidos, eu vou ver se esse software que o senhor usa existe para PC. Ela veio com a notícia que existia e ela estava trazendo, aí o projeto foi implementado a partir daí com alguns professores da
Camargo Aranha. Mas o senhor entrou já sendo professor aqui, então? Eu entrei com um projeto. Eu era professor da Lauro Gomes e entrei com um projeto na Camargo Aranha. Entendi. Aí, o que acontece? Lá, o projeto lá, ele estava meio que patinando, né? Alguns professores não... tinham algum tipo de dificuldade e a coisa não ia como a gente gostaria que fosse. Eu comentei com a professora Laura, que na época já era diretora da ETESP. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer esse projeto para cá. Então levamos, ela trouxe o projeto para a ETESP, aí a coisa engrenou. E a gente começou a produzir material didático para várias disciplinas. Tinha química, tinha física que eu produzia, tinha história, tinha língua portuguesa, tinha matemática, né? E com isso a gente começou a divulgar o material em algumas unidades. Então eu fui para a Americana, enfim, fui para algumas unidades divulgando o projeto para que o pessoal pudesse utilizar o material produzido em sala de aula. Detalhe, a gente sentiu a necessidade de capacitar mais professores para que eles produzissem material. Porque, nessa altura, o professor Almério já estava implementando cada vez mais os projetos de capacitação docente. Então, achamos uma maneira interessante de implementar também. Só que aí surgiu um inconveniente. Eram muitos projetos e os professores se interessavam das diversas áreas e as escolas ficavam com falta de professores em alguns dias. Então os diretores começaram a reclamar dessa situação, que eles ficavam sem docentes. Isso era em que ano, professor? Isso aí já era 97, 98, 99, né? Até que a gente recebeu aqui a gente trabalhava numa sala da ITESP, que a diretora, a professora Laura, cedeu para a gente, lá no último andar. Tinham 2 computadores e lá a gente desenvolvia as atividades. Quando chegou 99, se eu não estou enganado, nós ganhamos o Centro Paula Souza ganhou um laboratório com 10 máquinas que foram montadas no prédio o prédio antigo do edifício Paula Souza. Edifício Paula Souza. Aí, com esse laboratório, com internet, né, a gente conversando, chegamos à conclusão que a gente deveria promover a capacitação mais voltada para a internet. O professor produzindo um site, um blog a respeito da sua disciplina, da sua atividade. Então a gente começou a fazer essas capacitações presenciais, né? Mas o ruído promovido pelos diretores, que já estavam perdendo muitas aulas, os professores estavam perdendo muitas aulas, chegou no momento que falamos, bom, nós vamos começar a produzir então cursos à distância. Então
saímos da capacitação presencial e fomos para a capacitação à distância, né? Até esse ano de 2025, mais especificamente até abril, a gente conseguiu produzir 853 cursos à distância. Mas, não, o curso, eu produzi vários cursos, mas eu chamava nos ofícios que eu encaminhava para os docentes das ETECs e FATECs, eu chamava os docentes para participarem. Então, desses 853, eu acho que a minha participação talvez seja 20%. O restante foram os professores de ETECs e FATECs que produziram os cursos de capacitação, né? Então, eu fui só aluna, professor. Então, eu acho que 2001 eu dava aula de tecnologia dos alimentos e eu produzi um curso sobre o leite para poder atrair os alunos, mas eu encontrei um problema que na época tinha 2 laboratórios de informática na ETEC Carlos de Campos, né, que é a minha escola de origem, e daí você instalava lá o programa, daí vinha outra disciplina, porque ainda nós não tínhamos senha, login, então isso era mas era tecnologia disponível também naquele momento, né? Mas para mim foi muito gratificante ter feito o curso. Porque a gente acabava mostrando para o professor, principalmente aquele professor que, dando aula em muitos períodos e às vezes em mais de uma escola, tinha pouco tempo para se aperfeiçoar. Então, o Centro Paula Souza disponibilizando essa capacitação e a tecnologia, né, os professores se motivavam. Né? Vários professores faziam diversos cursos que a gente disponibilizava e perguntavam: professor, quando vai ter um novo curso? Eu falei: não, eu estou preparando. Então era só eu que no começo que fazia, né? Então eu tinha que estudar, eu tinha que aprender para poder transformar em curso, né? E com o tempo você vai aprimorando, vai desenvolvendo, né? E graças a Deus a gente conseguiu trazer muitos professores para produzir material, inclusive esses cursos com a nova reestruturação do centro, eles foram interrompidos agora em abril, mas mesmo assim, depois de abril eu tive mais de 300 solicitações de inscrição nos cursos e vários professores inscreveram novos cursos porque eles escreviam o curso e recebiam em troca um certificado apenas. Então, olha que interessante, o professor querendo ajudar os colegas, ele se prontificava a escrever um curso a respeito de um tema que ele passou a dominar e queria compartilhar com os diversos parceiros que a instituição disponibiliza. E com isso, eles, esse ano, pelo menos eu tenho uns 4, 5 cursos que estão pendentes. A gente está aguardando a liberação da nova sistemática, né, para a gente poder implementá-los com esses novos professores. E, professor, quando que o senhor deixou de dar aulas na Lauro Gomes para ficar aqui na Então, eu deixei de dar aula na Lauro Gomes em 2000, né? Porque em 90 eu entrei na Federal.
E aí eu me afastei da rede estadual. Então eu fiquei só com o Centro Paula Souza e a Federal. Quando o projeto foi implementado, pegou com força, aí eu me afastei de todas as aulas da Lauro Gomes e fiquei só com o projeto. Praticamente a partir de 2000. Praticamente em 2000. É, porque eu já fui só aluno em 2001 e tinha muita gente. Exatamente. E na Federal, professor, o senhor já se aposentou ou o senhor continua? Não, eu me aposentei em 2017, né? Mas o problema da Federal é muita burocracia. A gente não, eu cheguei a dar aula no curso de licenciatura com o que a gente desenvolvia aqui no Centro Paula Souza. Quer dizer, eu pegava aquele aluno de terceiro, quarto ano de licenciatura em física e eu mostrava a tecnologia que a gente usava aqui, né? Como utilizar a informática na educação, aquela coisa toda. Mas, infelizmente, essa situação dependia de um coordenador estar motivado para fazer com que a gente produzisse esse material. Aí muda a coordenação, muda o foco, e aí acabou esfriando. Então, fiquei só em sala de aula lá, realmente. E há quantos anos, então, o senhor está aqui? O senhor trabalha com educação? Eu entrei na faculdade por ter feito curso técnico em eletrônica. Quando eu entrei na faculdade, colega já você não quer dar aula? Né? Eu falei, não, eu fiz técnico em eletrônica, eu preciso primeiro pegar uma base para depois enfrentar a luta. Mas aí já em 71 eu já comecei a dar aula na escola estadual. Até porque era uma época que se precisava muito de professores, né? Muito de professores. Eu nessa época eu também estava na faculdade dando aula, assim, substituta. Né? E eu dava aula de matemática para o que se chamava na época ginásio, né? Então, o que seria quinta série, sexta série. Isso, eu dava aula de ciências. Exatamente. Porque fazia química, né? Dava aula de ciências. Então você também. ficava, cada ano você ia para uma escola diferente, isso, aquela coisa toda. Até que eu fui, em 74 eu comecei em Santo André. Aí eu já fiquei fixo, vamos dizer assim, apesar de ser contratado pela Lei 500, né? Todo ano você tinha que renovar o seu processo de inscrição. Mas isso foi até 77, quando aí eu fui para Júlio de Mesquita, que não era ainda do Centro Paula Souza. Eu fui dar aula de física na Júlio de Mesquita, certo? E aí logo depois eu fui para Lauro Gomes. E por que o senhor decidiu sair da Júlio e ir para Lauro Gomes? Porque a Lauro Gomes foi em 80, né? Então ela era uma escola era uma escola maior, uma escola mais conhecida, né? Então você tinha alunos com mais potencial, então a gente eu acabei optando por lá, porque na Júlio não tinham tantas aulas, né? E perspectiva de você ampliar a jornada, etc., era difícil. Então na Lauro Gomes era mais fácil. E daí, em 94, no caso da Lauro Gomes, ela veio em 81. 81. Então o senhor não participou do processo de 94, não, na verdade, já né? Lá. Porque essa já veio direto, né? Direto, Poxa, professor, olha, a sua trajetória assim, é ampla, né? Poxa, quantos anos? 40, mais de 40 anos. Mais.
Eu tenho 25, então... Eu dei aula na PUC 32 anos. Poxa... Entendeu? Lá eu dei aula para curso de física, para curso de engenharia. Na minha trajetória, que eu, enquanto professor lá em São Bernardo não, em Santo André, professor lá, e dando aula na PUC, eu resolvi fazer engenharia elétrica. Então eu fiz engenharia também. Professor Oswaldo, e onde o senhor fez engenharia elétrica? Eu fiz engenharia na Faculdade São Judas, né? Então nessa época eu fazia faculdade de manhã, eu dava aula tarde e noite e dava aula aos sábados na PUC. Aí eu consegui, depois de concluída a faculdade, eu fui trabalhar numa indústria de instrumentos elétricos e eletrônicos, chamada Engro, e trabalhei lá 4 anos, mais ou menos, né? Mas não larguei o magistério, porque eu não sabia se eu ia me enquadrar na indústria, porque era uma indústria de média para pequena, e então eu, recém-casado, eu falei, eu preciso garantir, né, o sustento da família, e então eu não larguei. Então, que período foi isso, professor? Isso foi até 80 eu me formei em 77, eu entrei. Eu me formei em 80, né? Então eu me formei, aí eu acabei entrando na Lauro Gomes, quer dizer, olha o malabarismo que a gente fazia, né? Então, dava aula na PUC, estava na Lauro Gomes e estava na escola estadual, né? E isso eu fui até 85, nessa empresa. Aí, 86 começou a história da informática na Lauro Gomes, né? E em 90 eu entrei na Federal, eu fiz concurso, entrei. Aí eu já me exonerei da rede estadual. Que escola que o senhor dava aula no estadual? Aqui em São Paulo é no Brasílio Machado. E lá em Santo André era no Américo Brasiliense. E depois fui para Júlio de Mesquita. Mas ambas são boas escolas, né? Eu me lembro do nome delas na época. Exatamente, foram escolas sempre... De primeira linha, né? De primeira linha. O senhor tem uma trajetória muito bonita. Cansativa, né? Muita correria para tudo quanto é lado, mas isso é normal para quem está iniciando uma vida profissional, né? Dificilmente, agora que a gente fica tranquilo, perto de casa, mais... mas isso porque nós estamos no final de carreira, né? Também. Porque os jovens professores, eu vejo que eles dão aula na sede, dão aula em classes descentralizadas, né? Exatamente. Então, deve ser um sufoco semelhante ao nosso, na nossa época. Provavelmente, né? Olha, professor, eu agradeço muito o senhor ter concedido essa entrevista para nós. Eu vou transcrevê-la, vou lhe mandar o documento de registro de entrevista para o senhor revisar, né? Pedir autorização, vou mandar os termos de autorização e certamente nós vamos ter que fazer outras entrevistas para complementá-la, né? Perfeito, estou à disposição. Muito obrigada, professor.